agora a gente vai falar sobre a parte introdutória de cinemática e também sobre o movimento retilíneo uniforme. Bora lá? Bom, o que é cinemática mesmo? Cinemática é aquela parte da física ou da mecânica que estuda o movimento dos corpos sem estar muito preocupado com as causas do movimento, tá? Então, a gente não vai ficar perguntando os porquês agora, hein? Mais para frente, podemos perguntar os porquês. No momento, não vamos mexer com isso. Combinado? Muito bem, conceitos introdutórios importantes. Conceito de referencial, né? Como dizia Albert Einstein, tudo é relativo, né? Os movimentos também são relativos. Depende do referencial. Mas o que é o referencial? Referencial é em relação ao que você está observando o movimento, né? Em relação a que ponto de vista, ok? Então, se a gente vê aqui nessa figura, por exemplo, eu tenho um motorista lá no carro A e eu tenho uma pedestre lá na calçada, ok? Bom, se a pedestre observa, se o referencial está na pedestre, é o carro que se movimenta na rua, ok? Agora, se é em relação ao carro, é a pedestre que se movimenta na rua, né? Já repararam? Quando você está andando de carro, não parece que as casas estão andando para trás, né? Para você, são as casas que estão andando para trás. Normal, né? Aí vem aquela velha história, né? É o Sol que gira em torno da Terra? Ou é a Terra que gira em torno do Sol? Parece uma pergunta besta, mas não é, não. Depende do referencial que você adota. Se você olha da Terra, né, que é onde a gente mora, né? Ninguém olhou do Sol ainda, né? Se a gente olha da Terra, o que se observa do Sol? Ele nasce lá no lado que a gente chama de leste, normalmente, né? E aí, ao longo do dia, ele vai se movimentando, chega aqui por volta de meio-dia, ele está aqui, né, no ponto mais alto do céu, e depois ele vai se pôr lá para o lado do oeste, né, que é o ocaso lá, né? Então, se você olha da Terra, o que você está observando? Você está observando o movimento do Sol. Então, em relação a você, é o Sol que se movimenta, não é a Terra. Ah, mas em relação ao Sol, aí é a gente que movimenta. E em relação ao sistema solar, aí é a gente que movimenta. Mas tudo é uma questão de referencial, de ponto de observação. Ok? Muito bem. Segundo conceito importante é o conceito de partícula ou ponto material. O que é uma partícula ou o que é um ponto material? Né? São corpos pequenos, ok? Cujo tamanho pode ser desprezível em relação ao que você está observando, em relação ao movimento, por exemplo, tá? Por exemplo, se a gente tem um caminhãozinho, né, daqueles que busca jogador machucado no campo de futebol, né, o caminhão em relação ao campo de futebol tem um tamanho desprezível, né? Então ele pode ser considerado uma partícula, ok? Uma formiga andando numa calçada é uma partícula. Um veículo, um carro, né, de seus 3, 4 metros de comprimento, indo daqui a Belo Horizonte, por exemplo, que é 100 quilômetros, 3 metros para 100 quilômetros não é nada. Então, a gente pode considerar uma partícula, ok? Corpo extenso já é o contrário. O corpo extenso é aquele que você não pode desprezar as dimensões. As dimensões são importantes e não podem ser desconsideradas. Ok? Então, se você pega um caminhão, mas em vez de ele estar andando lá no campo de futebol, que é onde ele era uma partícula, ele está andando numa rua estreitinha, pequenininha, um bequinho, está manobrando uma garagem, aí já não é uma partícula mais, é um corpo extenso. Uma formiga andando em cima de uma pedra, né? A pedra, para ela, não é tão maior assim, né? Então, ela é um corpo extenso. Ok?
Deu para entender a diferença? Muito bem. Terceiro conceito importante, o conceito de trajetória. A trajetória é o caminho que um corpo que se move faz, que a gente chama de móvel, é um corpo que está se movendo, ok? Então, se a gente pega, por exemplo, esse caixote está se movendo aqui, ó, a pessoa observa ele se mover. A linha que ele faz, que ele desenha no céu, né, é a trajetória dele, ok? Mas é interessante perceber que ela depende do referencial, né? Então, em relação a essa pessoa que está aqui no chão, vendo a caixa cair, ele observa uma trajetória parabólica, né? Meia parábola aqui, né? Agora, se é o piloto do avião que observa, veja que a caixa está sempre na mesma reta do piloto, né? Então, para o piloto, a trajetória é uma linha reta. Ok? Então, depende do referencial. Ok? Posição. Também é um conceito importante. E agora nós já vamos entrar nos conceitos matemáticos. Posição pode ser chamada de D, tá, pessoal? Pode ser chamada de S também, de space, né, no inglês. Pode se chamar de X. Tem várias letras que aparecem por aí. Eu vou chamar de D, tá? Bom, posição, como o nome já indica, é a localização, ou seja, onde o corpo está ao longo de uma trajetória, ok? Então, é muito comum a gente, em cima de uma trajetória, marcarmos pontos numéricos como referência, tá? Por exemplo, a gente vai viajar numa rodovia, né? A gente vai vendo aquelas plaquinhas verdes, né? Escrita quilômetro 10, quilômetro 20, né? Se a gente for aqui na Barreira, aqui em Lafayette, precisa ir andar muito longe, não, né? Aí você vai vendo ali quilômetro 624, 626, né? Se for lá para o lado do Paulo VI, lá, 630, ok? Então, são posições, serve para você localizar o objeto, tá? Observa que essa figurinha tem vários objetos aqui, ó. A gente tem a maçã, por exemplo. A maçã está na posição 3, tá? O espantalho está na posição 0, que é o que a gente chama de origem, tá? O javali, né, que é o porco do mato, né? Está na posição -1. E aí a vela está aqui entre o -2 e o -3. E aí eu coloquei -2,5, tá? Então a posição pode ser negativa? Pode ser negativa. Porque você vai definir um zero, certo? Quando você define um zero, tudo que tiver à direita do zero, à frente do zero, é positivo. Mas o que tiver à esquerda do zero, para trás do zero, vai ser negativo, tá? Então a posição tanto pode ser positiva quanto pode ser negativa. Beleza? Bom, falando em posição, aí vem uma questão importante, né? Quando que a gente sabe que o corpo está em repouso ou em movimento? Como é que eu posso dizer, né? Já viram a tirinha do Cascão aí, ó? Dá uma olhadinha. O Cascão está em movimento ou não? Depende. Depende do referencial, lembra? Pois é. Então, quando que a gente fala que o corpo está em movimento? Quando a posição muda, certo? Quando a posição muda. Então, se a referência é o Cebolinha, o Cascão está em movimento. Ok? Por isso que ele está criticando, certo? Agora, e quando que um corpo está em repouso? Ele está em repouso quando a posição não se altera, tá? É o argumento do Cascão. Não, quem está se movendo é o skate, né? Eu estou parado. Em relação ao skate, ele está parado, ok? Mas aí ele errou na observação dele. Para ele também o skate está parado. Para o Cascão aí, que não entende muito de física, né? Porque ele é uma criança, né? Quem se movimenta, na verdade, é o Cebolinha, ok?
Então, se a posição muda, está em movimento. Se a posição não muda, repouso. Muito bem, deslocamento. Toda vez que um corpo se mover, a posição vai mudar. Se a posição muda, a gente tem um deslocamento que eu vou chamar de delta D. Esse delta indica variação, mudança, ok? Então, aqui está ilustrando uma mudança. Aqui a gente tem um corpo que estava numa posição inicial 4, e depois de alguns instantes, ele passa uma posição final 9, ok? Então, ele saiu aqui do 4 e chegou lá no 9. De quanto que ele se deslocou? Não precisa pensar muito, né? Bom, se ele estava no 4 e agora está no 9, ele andou 5. Isso é o deslocamento, tá? Então, o deslocamento ΔD, matematicamente, ele é igual à diferença entre a posição final, que é a letra D sozinha, e a posição inicial, que é D0. D0. Esse zero é porque é no tempo igual a zero. É quando dispara o cronômetro dispara do zero. Tá? Então, o deslocamento é a diferença da posição final e da posição inicial. Velocidade escalar média, eu vou chamar de VM, ou simplesmente velocidade média, tá, gente? Velocidade, a gente calcula pela razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo, né? Razão é divisão, né? Então, a gente divide, basicamente, o deslocamento ΔD pelo tempo ΔT, certo? Então, se você tem um deslocamento, no caso aqui, ó, o carro saiu da posição 20 km, é inicial, e foi até a posição 30. Então, ele tem um deslocamento de 10 km, ok? Quando ele passou aqui, estava 10 horas e 20 minutos. Quando ele chegou aqui, dá 10 horas e 30 minutos. Então, passou 10 minutos. 10 quilômetros em 10 minutos, 10 por 10 dá 1. É 1 quilômetro por minuto, né? 1 quilômetro por minuto, uma hora tem 60 minutos, daria 60 quilômetros por hora. Beleza? Essa é a velocidade média dele. Joia? Bom, e aí eu já falei uma unidade de velocidade, né? É muito comum a gente usar velocidade em quilômetros por hora. Mas se a gente for olhar o Sistema Internacional de Unidades, a gente tem que medir em metros por segundo, porque o deslocamento tem que ser em metro e o tempo em segundos. Ok? Ixi, e como é que faz para converter? Lembra? Lembrem que 1 quilômetro são 1.000 metros, né? 1 hora são 60 minutos, cada minuto são 60 segundos, então 1 hora dá 3.600 segundos. Dividindo 3.600 por 1.000, a gente chega no nosso númerozinho mágico, né? Que é 3,6. Então, 1 metro por segundo são 3,6 quilômetros por hora. Grava isso aqui, isso é importante. 1 metro por segundo são 3,6 quilômetros por hora. Aí, aquele negócio, você está com a medida em metros por segundo, se você quiser julgar para quilômetros por hora, você vai multiplicar por 3,6. Agora, se você tiver em quilômetros por hora e quiser julgar para metro por segundo, divide por 3,6. Para evitar confusão, gravem isso aqui. 1 metro por segundo são 3,6 km por hora. Porque aí, na dúvida, você faz uma regrinha de 3 e fica tudo certo. Beleza? Vou fazer um exemplo de velocidade média aqui. Né? Tem uma Ferrari aqui, né? Saindo da cidade de Belém e indo até a cidade de Mosqueiro. A cidade de Belém está na posição 0. Aqui, ó, S, tá vendo? Poderia ser D, né? Mas se usa o S também. E Mosqueiro está na 75. Ok? Então, ele vai ter um deslocamento de 75 menos 0, ou seja, 75. E o tempo, ele saiu às 9h45 e chegou às 10h30. Então, o intervalo de tempo é 10h30 menos 9h45, vai dar 45 minutos. Tá? 45 minutos, a gente tem que passar para a hora, porque a unidade de velocidade é quilômetros por hora, né?
Então, divide por 60, 45 sobre 60. Se você dividir direto, já chega aqui. Ou então, se simplificar as frações, você vai chegar em 3 quartos. 3 quartos é 0,75 da hora. Ok? Para achar a velocidade, então, a gente vai dividir o deslocamento, que é 75, pelo tempo, que é 0,75, vai dar a velocidade aí de 100 km por hora. Ok? Isso é uma velocidade média. Tá, pessoal? A velocidade média, ela te dá uma ideia de como o movimento foi. Ela não revela os detalhes, certo? Então, quer dizer, o que pode acontecer? Pode ser que no início, quando ele estava saindo da cidade de Belém, ele teve que andar mais devagar. Tinha quebra-mola, tinha pedestre. No meio da estrada, não tinha nada, foi mais rápido. Ok? Chegou em Mosqueiro, mesma coisa. Encontrou quebra-mola, pedestre, outros carros, aí ele andou mais devagar. Isso não aparece na velocidade média. E ele pode até ter parado no meio do caminho, né? Fazer um lanche, ir no banheiro. Isso não aparece na velocidade média. Velocidade média só te dá uma ideia geral de como a coisa foi. Você pega a distância total, o deslocamento total e divide pelo tempo total. Tá? É diferente da velocidade instantânea. A velocidade instantânea é essa que aparece aí no velocímetro, né? Olha que velocímetro bonito que eu arrumei, ó. Chiquérrimo, né? É a velocidade medida em cada instante, né? E ela é indicada pelo velocímetro. Né? No caso aqui, vocês vão ver até uma curiosidade. Aqui tem quilômetros por hora e aqui tem milhas por hora, né? Os países ingleses, de origem inglesa, Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, eles usam muito milhas por hora, tá? Uma milha por hora é 1,6 km por hora, tá, gente? Só de curiosidade, não vou ficar cobrando de vocês, não. Então, a velocidade instantânea, que a gente vai chamar só de V, não tem aquele Mzinho, é o valor da velocidade num determinado momento, tá? Aí isso vai aparecer, quer dizer, se o cara parou no boteco, a velocidade instantânea é 0. Se ele acelerou, a velocidade instantânea aumentou. Se ele freou, a velocidade instantânea diminuiu, tá? Essas mudanças, quem registra é a velocidade instantânea. Beleza? Muito bem. Até aqui, a gente viu os conceitos iniciais de movimentos que servem para qualquer tipo de movimento, tá? Agora, nós vamos particularizar para estudar o primeiro movimento e o mais simples, que é o movimento retilíneo uniforme, MRU. Ok? O que é o movimento retilíneo uniforme? Retilíneo, né? Por quê? Porque a trajetória é uma linha reta. E uniforme? Uniforme lembra igualdade, né? Quem que é igual? A velocidade. A velocidade no movimento retilíneo uniforme é constante. Ok? Aonde que a gente encontra a velocidade constante? Em muitos lugares. Por exemplo, numa escada rolante, né? Saudade no shopping? Não vai não. Olha o coronavírus aí. Sossega o facho. Vai ter tempo isso aí depois. Deixa a vacina sair primeiro. A escada rolante, né? Ela se movimenta a uma velocidade constante, né? Para as pessoas não caírem. Uma esteira de uma fábrica, uma linha de produção de uma fábrica também se movimenta com a velocidade constante, né? Levando os produtos para as diversas partes da montagem da linha de montagem, produção, etc. Tá? A luz, por exemplo, se movimenta com velocidade constante, o som se movimenta com velocidade constante, tá? Então, tem muita coisa que se movimenta com velocidade constante, por isso o movimento retilíneo uniforme é muito importante para a gente. Beleza? Vamos tratar a matemática dele, então, agora. Vamos lá. Bom, como a velocidade é constante, a velocidade média vai ser igual à instantânea, porque ela é sempre a mesma, né? Então, se ela é sempre a mesma, o valor médio é igual sempre, né? Ao valor instantâneo. Então, se a gente pega lá naquela equação da velocidade média e faz lá um corpo partindo da origem, que a posição inicial é igual a zero, no instante t igual a zero, olha o que vai acontecer, né? D menos zero vira D, T menos zero vira T. Então, V
fica só d sobre t, velocidade igual a distância sobre tempo. Mais facinho, né? Que aquele negócio de delta, d sobre delta, t. Já acaba usando mais isso aqui mesmo. Ou, se a gente multiplicar cruzado aqui, ó, a gente vai ver uma equação que d é igual a vt, né? A famosa Deus vê tudo, né? Para decorar. E aí tem esse triângulozinho aqui, que é um triângulozinho mágico, né? Ajuda demais a gente decorar. Como é que ele funciona? Se eu quero achar o D, eu tampo o D, o que sobra? V vezes T. Se eu quero achar o V, eu tampo o V, o que sobra? D sobre T. Se eu quero achar o T, eu tampo o T, o que sobra? D sobre V. É fácil, né? Da gente guardar. Lembrem-se, D de Deus. Deus está em cima, vendo tudo que está aqui embaixo. Tá? Então não apronta não, que o cara lá de cima tá de olho, hein? Fica esperto. Fica a dica. Muito bem. Vamos falar de gráfico. Eu começo a falar de gráfico, eu só vejo as carinhas desesperadas, né? Igual esse sujeito aqui. Calma, calma, muita calma nessa hora. É um gráfico. Gráfico de quê? Primeira coisa que você tem que perguntar, o que você está representando no gráfico? Posição versus tempo. D versus T. Algumas pessoas falam distância vezes tempo. Não está errado, não. Desde que a posição inicial seja zero, tá? Pode ser distância vezes tempo também. Mas o correto mesmo seria posição. Então, ele mostra como que a posição varia com o tempo. A posição, que é o D, vai estar no eixo do Y aqui, né? Que é o das ordenadas, que a gente chama, né? E o tempo vai estar aqui no eixo X, né? Que é o eixo das abscissas. Não sei se vocês já escutaram esses nomes aí. Se não escutou, vai escutar em algum momento aí, com o nosso amigo Alexandre, professor de matemática. Muito bem. No caso do movimento retilíneo uniforme, esse gráfico, posição versus tempo, vai sempre ser uma reta, tá? Por quê? Porque olha essa equação aqui, ó, dvt. É uma equação do primeiro grau, o expoente do tempo é 1. A velocidade é uma constante, né? Então, a distância é uma constante vezes o tempo, elevado a 1. Então, uma equação do primeiro grau, é uma função do primeiro grau, por isso vai dar uma reta. Não necessariamente passando na origem, tá, gente? Ele vai passar na origem se a posição inicial for zero. Nem sempre será. Então, toma cuidado com isso, tá? Eu falo de inclinação do gráfico D, aí que o pessoal quer sair correndo mesmo. Calma, calma, calma. O que é a inclinação do gráfico? Vamos lá, devagar. Inclinação do gráfico é o quanto que essa reta está inclinada, ou seja, se ela está jogando mais para cima, ela é mais inclinada. Se eu jogar ela mais para baixo, ela é menos inclinada, tá? Bom, tem como você medir isso? Tem, pela tangente do ângulo alfa. O ângulo alfa é esse aqui, ó. É o ângulo entre a reta do gráfico e o eixo do tempo. A gente vai calcular a tangente dele. Mas eu não lembro fórmula de tangente. Calma. Não vou usar a fórmula de tangente por enquanto, não, tá? Vai só ficar registrado aí. Velocidade. E, detalhe, essa tangente para a gente, fica até rimando, né? Ela representa a velocidade, tá? Então, na verdade, a velocidade que é a tangente, que é a inclinação. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você tiver uma reta muito inclinada, muito perto aqui do eixo do D, quer dizer que a velocidade é muito grande. Se você tiver uma reta pouco inclinada, mais perto do eixo do T aqui, quer dizer que a velocidade é pequena, tá? Então, a inclinação é mais nesse sentido. Ok? Não vou mexer com tangente agora não, tá? Tá. Se não vai mexer com tangente, como é que você vai fazer, então, para calcular? Bom, eu vou calcular dividindo o ΔD pelo ΔT. É assim que a gente calcula a velocidade, né? ΔD sobre ΔT, ou simplesmente D sobre T também, né? Então, se a gente pega aqui nesse gráfico aqui, por exemplo, está marcando aqui ó, o ΔD, está marcando aqui o ΔT, né? E o ângulo alfa está aqui, né? Que é a inclinação do gráfico. Tá. Aí, vamos fazer as continhas aqui, ó. Quem que é o ΔD?
o ΔD, ele vai de 20 até 80. Então, por isso que é aqui, ó, 80 menos 20. É o intervalo de 80 até 20, ó. De 80 até 20 tem 60 unidades, beleza? E o ΔT? O ΔT vai aqui do 4 até o 1, ou melhor, do 1 até o 4, né? Do 1 até o 4, 4 para 1 tem 3 unidades. 60 sobre 3, 20, pronto. Né? Tranquilo, né, galera? Tranquilo, né? Dá um joinha aí, tranquilo. Não tem complicação nenhuma, não. Então, a gente vai trabalhar assim, tá? Isso aqui é o mais difícil que a gente vai fazer em termos de inclinação. A gente não vai mexer com tangente por enquanto, não, tá? Por enquanto, não. Vou aproveitar essa ideia do gráfico para explicar para vocês os dois tipos de movimento retilíneo uniforme que você pode ter. O progressivo, que é esse aqui que vocês estão vendo a tartaruga desenvolver, né? Ela se move para a direita, o movimento progressivo é para a direita. Veja que o movimento é uniforme, porque ela anda sempre a mesma quantidade de espaço no mesmo intervalo de tempo, né? Ó, a cada 1 segundo ela anda 10 centímetros, a velocidade dela é 10 centímetros por segundo. A gente, uma tartaruga, tá? 10 centímetros por segundo, tá? Vai demorar um pouquinho para andar 1 quilômetro, né? Bom, movimento progressivo, então, é aquele que acontece no sentido positivo, que a gente normalmente joga para a direita. E o valor da posição, a gente vai ver que ele aumenta com o tempo. Então, a posição era 0, passou a 10, passou a 20, passou a 30, passou a 40. A posição está aumentando numericamente, tá? Então, isso é um movimento progressivo. Quando você faz um gráfico de movimento progressivo, ele vai dar uma reta inclinada para cima. Tá? Ó, vai dar essa inclinação bonitinha aqui. Isso aqui é um gráfico de movimento retilíneo uniforme progressivo. Veja que aqui está S, né? Mas S é posição, ok? A inclinação é positiva, né? Coeficiente angular da reta, né? O professor de matemática vai falar disso depois. É positivo. Então, ele é inclinado para cima, tá? Agora, o movimento retrógrado já é o contrário. O movimento retrógrado é como se o cara estivesse andando para trás, né? Em relação à estrada. É aquele que vai para o lado negativo. Então, tá aqui, ó. Movimento retrógrado é aquele que está indo para o lado esquerdo. Normalmente, a gente coloca o positivo para a direita e o negativo para a esquerda. Veja que aqui, a posição dele não é negativa ainda. Se ele continuar se movendo, vai se tornar, mas por enquanto não. Então, ele saiu aqui do 9, depois foi 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quer dizer, o valor da posição dele está diminuindo. Isso é movimento retrógrado. E aí, nesse caso, olha como é que fica o gráfico, né? O gráfico, ao invés de ser inclinado para cima, ele é inclinado para baixo, olha. 50, após um segundo é 20, após mais um segundo é menos 10, tá vendo? Então, a posição está diminuindo de valor, ok? Esse é movimento retrógrado. Bom, e esse gráfico aí? Dá uma olhadinha nele. Cheio de dúvidas, né? Esse gráfico aí é o quê? Progressivo, retrógrado, progressivo, retrógrado ou retrogressivo, né? Tá esquisito isso aí, tá? Bom, vamos dividir ele em partes, tá? Vou dividir ele em 3 partes. Se a gente pega aqui entre 0 e 2, olha o que está acontecendo aqui entre t igual a 0, t igual a 0 é aqui, né, gente? Em t igual a 0, a posição é menos 10. No t igual a 1, ela é 0, e no t igual a 2, ela é 10. Então, está aumentando, tá vendo? Menos 10, 0, 10. Então, progressivo, ok? Agora, daqui para adiante, ele é retrógrado, olha. No t igual a 4, ela era 10. No t6, ela era 0. No t8, ela era menos 10. Então, 4, ó, 10, 0, menos 10, está diminuindo, ok? Retrógrado. E essa faixinha aqui de 2 para 4? Eu não falei nela, né? Por que eu não falei nela? Deixei por último de propósito. É progressivo ou é retrógrado? A posição está aumentando? Não. A posição está diminuindo?
Também não. Se a posição não está aumentando nem está diminuindo, quer dizer que ela é sempre a mesma, né? Ela era 10 em 2 segundos, 3 em 3 segundos também era 10, em 4 também era 10. A posição era a mesma. Se a posição era a mesma, quer dizer que esse corpo está o quê? Parado, né, gente? Se a posição é sempre a mesma. Se a posição não muda, é porque o corpo está em repouso, lembra? Ok? Essa é a ideia. Deu para entender? Ficou mais claro agora? Tá? Beleza, espero que vocês tenham entendido tudo, tá? Então, aproveitem, podem rever o vídeo se quiserem, né? E agora vocês já estão preparados para fazer as nossas atividades de fixação, né? Então, não perca tempo, corre lá, já está disponível no Moodle, né? Qualquer dúvida, posta lá no fórum. O fórum também é para vocês colocarem suas dúvidas, suas perguntas, tá? É só colocar lá no fórum de dúvidas, ok? Combinado? Grande abraço para vocês e até a próxima.